O item 90 do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivares. Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros, na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. Então, nós precisamos entender que os espíritos que vêm para fazer as brincadeiras, para provocar determinados fenômenos, eles fazem apenas por se divertir, mostrando que não são espíritos superiores. Os espíritos verdadeiramente superiores, eles trabalham sempre para edificar o bem. Se eles querem produzir um fenômeno físico, eles permitem ou convidam determinados espíritos que gostam de fazer isso para despertar aquelas pessoas. Logicamente que esses espíritos, ao obedecerem um espírito superior, eles fizeram uma caridade. A partir dali eles serão ajudados e serão educados para o processo reencarnatório natural. Então todos nós estamos aqui em processos de autoeducação para o aprimoramento de nós mesmos, fortalecendo o nosso sentimento de amor, de solidariedade e sempre adquirindo disciplina para crescermos com segurança. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. E não adianta mudar de casa, porque eles vão junto. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com determinadas situações, nós temos que observar o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo. Então, se eu estou numa casa, está tendo muito ruído, está tendo muito barulho, eu tenho que procurar fazer primeiro uma avaliação íntima de mim mesmo, procurando entender o que está acontecendo comigo para, diante de todas essas informações, eu começar a tomar atitudes de interpretação dos fenômenos ao meu redor e, principalmente, saber com qual finalidade eu estou fazendo esse estudo. Deve ser sempre para nosso aprimoramento ético e moral, para o refazimento das nossas energias espirituais e, principalmente, para nos instruirmos espiritualmente. Doutras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também não raro exercem, por essa forma, uma vingança, como teremos ocasiões de ver. Então, por que o espírito está na casa do João fazendo bagunça e não está na casa do José? Então, nessas situações, eles estarão sempre onde se faz necessário para que estabeleçamos um processo de educação daquela pessoa, ou ele está ali para educar, ou até mesmo para se vingar, para provocar. Já que eu consigo, deixa eu atormentar. E aqui a gente está falando de fenômenos físicos, mas existem os fenômenos psíquicos, dos desregramentos éticos e morais que tem dentro da nossa sociedade, da promiscuidade, da leviandade, da falta de respeito pelo semelhante, da falta de respeito pelo sentimento do outro, da falta de respeito pelo dinheiro público, da falta de respeito pela condição de dor que o outro está vivenciando. Tudo isso faz parte de um grande trama de obsessões, que vai ter o capítulo falando sobre a obsessão. Então, os efeitos físicos é aquele que o Kardec está reportando, porque é aquele que deu suporte para se classificar e codificar a doutrina espírita. Mas hoje, os fenômenos estão meramente na área do psiquismo, estão nos fenômenos psíquicos, que aí nós deveremos parar para fazer as devidas observações e buscarmos termos os devidos entendimentos, para podermos assim entendermos melhor aquilo que está acontecendo e trabalharmos pelo aperfeiçoamento e pela melhoria de todos que estão inseridos dentro do grupo. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmo. Então, são as situações que podem ocorrer, nesse caso desses fenômenos, ou para pedir coisa para si mesmo, ou para ajudar alguém. E o médium tem que ter, ou melhor, a pessoa que está sendo, entre aspas, vítima dessa situação, tem que ter muito discernimento
Pegue o livro dos médiuns e leiam-no todo ele. Não entendeu? Peça ajuda a alguém. Portanto, nós estamos postando aqui o estudo do livro dos médiuns, vamos postar todo ele, para que as pessoas possam pegar o livro, ler, refletir, né? Fazer essas reflexões aqui com a gente. Algumas coisas ele vai discordar, outras ele vai concordar. Se eu tiver errado, me avisem que a gente vai consertar, mas sempre a gente tem que procurar fazer por onde nos melhorarmos. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles, devotos que não puderam cumprir. Outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram enquanto vivos. Então, por que eles pedem? Pague a João R$10 que eu fiquei devendo a ele. Pega na minha casa tal coisa e devolva para fulano, porque eu não devolvi, isso é muito importante para ele. Então, tal lugar tem um documento importante para a pessoa resolver o problema dela. Pode acontecer. Eles sempre vão estar lá ali trazendo as informações necessárias ao seu bem próprio e o bem-estar daquelas pessoas que eles deveriam ter ajudado. Então, a comunicação espírita, ela tem que ser muito bem vigiada, porque se o espírito chegar fazendo fofoca, falando que o marido está traindo a mulher, e as pessoas dão asa àquilo ali, vai vir outras fofocas, outras fofocas, outras fofocas. Às vezes é real, às vezes é mentira, causando discórdia. E todas as vezes que as pessoas começam a pensar em traição, o mundo espiritual está cheio de traídos e traidores para engendrarem uma história fantasmagórica em nível psíquico, e quem aceitar aquela história vai sofrer as consequências de ter aceitado. Portanto, evangelizem seus sentimentos. Procurem se harmonizar, procurem se equilibrar. Se as histórias fantasmagóricas estão ficando muito complexas, muito intensas, procurem se cuidar, procurem se estudar a doutrina espírita e também, em alguns casos, talvez muitos casos, precisam de procurar um bom homeopata para ser ajudado, porque tem determinadas imagens mentais que são criadas na base do ciúme, que são sintomas clássicos de determinados remédios do ciúme, como o laquese e o ápice. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles, mas geralmente as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Então as pessoas Então veja bem, a presença desses espíritos pode ser inoportuna, mas não são perigosas. Cabe-se, aliás, que toda gente que deseja ver-se livre deles, né, aliás, mas geralmente as que isso desejam fazem ao contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Ou seja, o espírito está incomodando a pessoa, está importunando a pessoa. Ela está tendo, muito comum as pessoas hoje falarem em pesadelo. Então está acontecendo vários fenômenos, como aqui está sendo fenômenos físicos, vamos raciocinar em cima do fenômeno físico. Está toda hora dando pancadinha na porta, batendo daqui, batendo ali, fazendo um barulho, fazendo outro. E a pessoa está com muito medo. O que ela tem que fazer? Procurar se instruir, procurar uma casa espírita, porque se você está com problema cardíaco, você procura um cardiologista. Se você está com problema espiritual, você procura uma casa espírita. Vai chegar lá, vai procurar se instruir, vai procurar que livro você tem que ler. Não é o médium que vai fazer a mágica para você, não. A mágica dele fala assim, leia tal livro, para que você se instrua. E a partir do momento que você está se instruindo, esse espírito também está se instruindo. E você vai estar entendendo a importância de fazer uma reforma ética, uma reforma moral. E aí aquilo ali vai passando. Mas as pessoas às vezes começam a querer fazer outras coisas que vão ficar muito mais presas a esse e a outros que virão para se divertir, do que realmente eles vão conseguir se tomar as atitudes mais coerentes. Então as atitudes mais incoerentes são aquelas mais tomadas pelas pessoas. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem
as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas a impacientam, e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Então, todas as vezes que partem para determinadas agressões, tomam determinadas atitudes extremamente agressivas, precisamos refletir e repensar se realmente vale a pena ficar com medo. E uma das coisas que o Kardec fala, rir daquela situação. Ih, que legal, o Caio está fazendo barulho lá. Logicamente que não é só isso. A nossa instrução se faz necessária para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa ter condições de pensar em um foco maior, pensar em um entendimento maior daquilo que a vida está nos ensinando, daquilo que a vida está trazendo para nós. Que no caso, nesse momento, é a oportunidade de se espiritualizar, de buscar entender as coisas transcendentes que ela sempre tem para a gente. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Então, muitas pessoas tinham medo, aí fica tudo grudado ali. Outras queriam provocar mais e mais fenômenos. E aí, eles iam embora, falaram, chega, já não está mais engraçado ficar aqui, estou servindo de fantoche para o outro, para eles. Não aconselhamos brincar com espíritos, aqui são casos que ele está relatando, o ideal está tendo a presença deles, leia o Evangelho, procure um casa espírita, procure tomar passe, procure beber água fria, assistir reunião pública, por quê? As suas vibrações mudam, o seu modo de pensar muda, o seu modo de agir muda, e aí eles irão te ajudar a equipe espiritual daquela casa espírita vai te ajudar a educar aquele espírito, que às vezes ele não pode ser retirado, educar aquele espírito para que ele não te perturbe, ele entenda outras nuances superiores de vida e você também. Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. Lembre-se sempre do que estão pedindo, o que eles querem. Não vão sair fazendo ajudas descabidas para espírito. Como, por exemplo, eu quero que você bote um copo de pinga todo dia na porta da sua casa para mim. Não vá fazer isso. Você vai atrair outros espíritos inferiores para a porta da sua casa. Então, vamos cultivar sempre os bons sentimentos, as orações e trabalharmos com amor uns pelos outros. Ah, mas a minha religião ensina que devemos fazer isso. Eu estou falando do espiritismo kardecista. Se você frequenta outro segmento espírita, respeito, é o seu segmento. Nós estamos falando do segmento espírita kardecista, onde nós primamos pela educação dos espíritos e pela reformulação ética e moral do médium e, logicamente, dos espíritos que o acompanham ou que, porventura, venham acompanhá-lo. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito. Por um bom médium escrevente, pelas suas respostas veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Então, aqui já está dizendo tudo o que deve fazer. Mas, então eu quero ir na casa espírita para que eles evoquem o espírito que está me perturbando lá em casa, para saber o que ele quer. Atualmente, as casas espíritas são educadas e orientadas a não fazer dessa forma. Então, você vai ter a assistência necessária ali naquele momento, e se ele viesse comunicar através de um médium, e você não estará na presença desse médium, ele está numa sala à parte, ele vai ser doutrinado, vai ser instruído, vai ser esclarecido, e aí, instruído, esclarecido é melhor do que doutrinado, né? E aí, a partir desse momento, as pessoas, você vai ter mais paz, ou não, de repente tem outros espíritos lá para serem ajudados, ou você vai aprender a conviver e caminhar com certas reações e relações.
Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se é um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Então, cada situação é única, assim como temos pessoas brincalhonas, pessoas que chegam pedindo, necessitadas de um prato de comida. Tem outros que pedem dinheiro, falam que é para comprar comida, mas vão comprar outra coisa. Tem outros que chegam fazendo deboches e tem outros que chegam com a intenção de roubar, por exemplo. Para cada uma delas, você vai tomar uma ação e a lei dos homens também vai tomar uma ação. Compete-nos agir de forma mais equilibrada e mais sensata diante de determinados fatos para que o conjunto em si torne-se melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. Então vamos verter a frase, qualquer que seja o caso, a prece sempre dará bom resultado. As fórmulas graves de exorcismos, essas o fazem rir, nenhuma importância lhes ligam. Então a oração faz a grande diferença. O sentimento de amor, de fraternidade, faz a grande diferença. Então todos nós devemos procurar nos inteirar desses fatos, nos inteirar daquilo que está ao nosso redor, para que a gente tenha melhor segurança naquilo que vamos nos propor a fazer. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes, que dão de si mesmos, para divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Todos nós, que aqui estamos na condição de espíritos necessitados da misericórdia divina. Esses espíritos sofredores que vêm buscar socorro perante nós são aqueles nossos irmãos que necessitam de orações, necessitam do nosso fluido de caridade, trabalhando na hora do bem para oferecermos um fluido de melhor qualidade para ele despertar para outras realidades transcendentes da vida. E com isso, o grupo em torno de nós se fará melhor, o mundo ao nosso redor se tornará mais suave, mais leve, e aí todos nós estaremos em condições de realizarmos algo mais pelo próximo, e que esse algo será sempre melhor. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideremos com mais pormenores estes assuntos e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Então tem situações que a prece não vai resolver, mesmo fazendo a oração por esses espíritos, eles não vão se sentir satisfeitos e vai trazer os transtornos, e depende também de quem faz a prece e da equipe espiritual que está com quem faz a prece. Fazer uma prece é como elevar nossos sentimentos ao Pai, e ela terá tanto mais eficácia como melhores forem nossos sentimentos. Se queres subir ao cume dessa montanha, arme-se com todo o ferramental necessário para que você chegue até ele, até o cume. Se você quer que sua prece chegue ao Pai, arme-se com seus melhores sentimentos, com suas melhores intenções. Purifique a sua alma com a força do bem, e aí você estará apto a galgar aos grandes cumes da espiritualidade superior, elevando-se e aproximando-se de Deus.